Olá, sejam bem-vindos à minha segunda live da primeira série e o segundo título, que seria hoje o tema O Reflexo da Vida. Na primeira live, no primeiro título, nós trabalhamos o que seria, de fato, a harmonia da vida. E agora nós vamos trabalhar um pouco o que seria o reflexo da vida. Bem, se formos nos tratar do planeta Terra, nós devemos perceber que, segundo Leibniz, o filósofo Leibniz, de por volta de 1600 a 1700, ele afirma categoricamente, ou seja, ele afirma com todas as letras, que o nosso planeta Terra é um grande reflexo da vida. E aí, esse grande reflexo da vida é escrito inicialmente com letra maiúscula. Ele quer dizer, Leibniz, que a estrutura do planeta Terra, ela é composta, ou seja, ela é cercada totalmente por um espelho, por um espéculo no latim. E aí, esse espéculo ou esse espelho, ele do planeta Terra, ele reflete ao mesmo tempo a si mesmo, como também a todos os seres. É como se o nosso grande planeta Terra fosse a água límpida de um grande riacho, em que todos os seres, todos os tipos de seres estão incluídos nesse espelhamento. Ou seja, ao passo que o planeta Terra, como um espelho, ele reflete todos os seres, ao passo e à medida também o planeta Terra está se refletindo a si mesmo. E aí, quando estamos aqui nos tratando sobre o reflexo da vida, isso demonstra, ou isso nos quer dizer que cada ser, ele comporta dentro de si um espelho e uma centelha, ou seja, cada ser, independentemente de qual natureza seja, ou uma natureza humana, vegetal, animal, mineral, ou qualquer tipo de natureza que seja decididamente natural, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Não é verdade? Então, o que isto quer dizer? Que cada ser, ele contém dentro de si um espelho ou um reflexo que reflete a própria luz da sua alma e do seu espírito, como também de sua consciência. Isto quer dizer que o planeta Terra, ele possui um espelho, não é verdade? E nós, enquanto seres, somos também um espelho. Bem, ao passo que nós, seres, refletimos o planeta Terra e toda a sua evolução, o planeta Terra também está espelhando e refletindo todas as nossas ações, pensamentos, experiências e desejos. Então, é como se fosse uma multidimensionalidade reflexiva e refletida
entre o paradoxo da vida, que é o seu lado externo e interno. O que isto quer dizer? Que esse espéculo ou esse espelho, ele reflete decididamente tanto a sua interioridade como a sua exterioridade. Bem, o mistério do espelho é o seguinte: quando nós estamos nos olhando no espelho, como esta live aqui eu estou me vendo, eu aparentemente sou apenas um ser humano com determinadas características físicas, mas a atribuição, ou melhor dizendo, o atributo ou a qualidade do espelho é refletir mesmo a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência. De modo que, quando nos olhamos para o espelho, não devemos apenas enxergar ali de fato e à primeira vista nossas características físicas, mas, como diz José Trigueirinho Neto, quando olharmos no espelho e vermos o nosso reflexo, devemos primeiramente saber, pensar, raciocinar e refletir que, primeiramente, ao olhar para o nosso reflexo, nós devemos pensar: somos filhos de Deus. Não de um Deus, mas somos filhos de Deus, do único, do incognoscível, do todo, do tudo, da grande atmosfera. Então, o reflexo da vida nada mais seria do que essa conjugação entre espelhos, entre mônadas, como nos dizia Leibniz. Porque, segundo o filósofo alemão Leibniz, ele diz: cada mônada reflete a si mesma e a si própria. A mônada, na acepção leibniziana, nada mais seria do que, abstratamente falando, uma substância individual, no sentido de que a mônada, como substância individual, ela é uma substância que reflete a si mesmo como se estivesse se olhando para um espelho. Então, é como se cada mônada ela contivesse no interior de si propriamente um espéculo ou uma imagem ou atividade reflexiva e refletida de si mesma. As mônadas leibnizianas, elas são não uma metáfora conceptual, muito mais do que isso, ou melhor, ao contrário disto, as mônadas leibnizianas, elas são propriamente o reflexo da vida. Porque Deus, quando Leibniz diz, Deus, ao girar a sua mão ou o seu tronco, ele está ao mesmo tempo e instantaneamente produzindo diversas, múltiplas e infinitas mônadas. Mas, Caio, o que de fato seria a mônada para Leibniz? A mônada não é nem um ser, nem nada disso que estejamos pensando, muito menos um objeto. A mônada nada mais seria, de um modo bastante simples, conclusivo e esclarecedor, a mônada leibniziana seria uma substância.
Só que para entender um pouco o que seria a mônada como substância individual, nós devemos pensar primeiro, ou melhor, a gente deve se ater primeiro ao livro Metafísica de Aristóteles, ou então, segundamente, ao livro Sobre a Alma ou De Ânima, de Aristóteles também. Porque nós só compreenderíamos a característica da atividade reflexiva e refletida das mônadas leibnizianas quando nós lermos a Metafísica e depois Sobre a Alma de Aristóteles. Porque ali Aristóteles ele vai trazer uma definição precisa e substancialista do que seja realmente uma substância. Porque para Aristóteles, uma substância é algo como um órgão que é essencial e fundamental ao nosso organismo. Só que Aristóteles, no caso das mônadas, ele vê a substância como algo individualizado, em que a unicidade de cada ser é o que vai despertar a figuratividade da imagem reflexiva e refletida de uma substância individual, neste caso, como a mônada. Bem, a substância para Aristóteles seria uma espécie de... Como é que eu posso dizer? A substância, ao meu próprio ver, é uma palavra muito complexa, né? Em termos específicos e não científicos, mas epistemológicos, também não epistemológicos, mas em termos metafísicos mesmo, a palavra substância é, ao meu ver, a palavra mais complexa e profunda que existe. Porque substância, nós estamos acostumados a ver expressões como substância química, substância unilateral, substância alquímica, mas não é nada disso. A substância aristotélica seria como ver a nossa própria alma ou o nosso espírito como realmente uma substância, né? Uma substância. Substância, se formos definir dicionariamente o que seja uma substância, nós cairíamos sempre no erro, porque a substância, diferentemente de outros conceitos nominativos, a substância, a palavra substância, ela não é específica, ela é muito ampla. A substância, o vocábulo substância, ele comporta muitas acepções terminológicas germinativo-significativas, que fica difícil só em uma live a gente dizer o que é substância. É por isso que os pensadores e os filósofos, eles dividem, nomenclaturizam, ou melhor, eles classificam os determinados tipos e variados múltiplos estados da substância. E aí a gente vê, por exemplo, um gelo congelado, uma água congelada, ali é uma espécie de substância sólida. Mas quando derrete, já é uma substância aquosa.
E quando essa substância aquosa está em meio quente, ela se dissolve e se evapora. Aí nós temos também outro tipo de substância, que é a substância enevoada, que seria o estado gasoso. Mas bem, isso é só para dizer que a palavra, o termo terminológico substância, ele é muito do complexo, porque nossa sociedade, nossa civilização, neste caso e neste sentido, precisou caracterizar e classificar a palavra substância de diversas formas, como, por exemplo, a substância alquímica, a substância química, a substância cósmica, a substância social, a substância etérica, a substância fluídica, a substância da alma ou anímica, a substância espiritual, a substância da consciência ou consciencial, a substância organísmica, a substância corporal, a substância físico-etérica, a substância ocular, a substância do cosmos, a substância da Terra, a substância planetária, a substância do indivíduo ou individual, que nesse caso são as mônadas. Então, tudo isso para dizer que conceituar a substância seria, de um modo, um ato muito do complexo, e eu acho que chegava a ser impossível mesmo, utópico, chegar a construir uma definição precisa, originária e única do que seja, do que significa. Vamos pensar assim, em termos bastante sintéticos, o que seria uma substância para Aristóteles? Bem, ao meu ver, ao meu falho ver, a substância para Aristóteles seria um algo que comporta outro algo. Este primeiro algo da substância seria a sua originariedade, ou seja, o fruto germinativo ou originário de onde surgiu a origem do segundo algo. Este segundo algo, que o algo da substância comporta, ele é o tipo de substância que ali se aloja dentro do algo primeiro da substância. Então, seria mais ou menos assim. A substância é um algo que comporta outro algo que não é o primeiro algo, é totalmente diferente ou contrário ao primeiro algo, que é a substância mesma, e o segundo algo seria a tipicidade desta substância, no sentido de que uma tipicidade da referência ou do referente a que se refere uma determinada substância. Ou seja, cada termo substância, ela comporta o termo por ele mesmo ou por excelência, que seria a substância propriamente dita, e por outro lado, essa mesma substância, como originariedade, ela comporta um segundo termo,
uma segunda posição ou um segundo aspecto que seria nada mais do que o segundo algo. Esse algo é como se fosse a subjetividade daquela substância, tá? Vamos dizer assim, é a personalidade, é a persona, é o pessoal da substância. Então, repetindo, a substância é um algo que comporta um outro algo. Este primeiro algo é a substância por ela mesma. E este segundo algo é como se fosse uma luz própria, a qual faz esse algo se comportar como algo somente e através por meio deste algo originário que é a substância propriamente dita. Então, ao meu falho ver, de uma concepção bem sintética, seria isto a substância para Aristóteles. E aí, no caso das mônadas, as mônadas leibnizianas, cada mônada, ela tem sua característica própria de refletir a si mesma e o mundo. E Leibniz ainda diz mais, abre aspas, cada mônada não reflete apenas a si mesma, mas um universo inteiro, fecha aspas. Isso quer mostrar que Leibniz quer nos dizer que cada mônada é um reflexo. Então, se formos definir com palavras bem simples e simplórias do que seja uma mônada é um reflexo. Então, as mônadas nós não vemos, elas são invisíveis, totalmente invisíveis e totalmente imateriais. Nós não conseguimos nem vê-la, nem pegá-las. Na concepção leibniziana de Leibniz, seria mais ou menos assim. Para Leibniz, as mônadas, como reflexo, elas são as responsáveis por desenhar e dar contorno ao mundo e aos diversos mundos. Porque, segundo Leibniz, Deus, ao girar, ele gira e provoca um ato. Este ato, este primeiríssimo ato ou originário, é o que vai originar as mônadas seguintes, ou seja, os reflexos seguintes. Nessa acepção, para resumir, era como se Deus fosse o grande reflexo absoluto, único e insondável, e que no primeiro ato de Deus, ao girar, ele já produz a primeira mônada. Dessa mônada primeira, ou esse primeiro reflexo, ele vai refletir nos espelhos da vida, o que vai dar na produção ininterrupta e substancial das demais substâncias individuais, que são as mônadas. Então, só para ficar claro, o reflexo da vida nada mais seria, na acepção do filósofo Leibniz, um conjunto de mônadas. Porque as mônadas, apesar de invisíveis e imateriais, elas estão aí, em todos os lugares, em todos os ambientes. Ou melhor dizendo, um conjunto de mônadas infinito, ela está em todos os pontos, em todos os locais e em todas as medidas. Porque eu costumo dizer que o ponto temporal da eternidade é o ponto e a medida da eternidade. Ou seja, enquanto existir um corpo
corpúsculo ou um índice de eternidade no mundo, a mônada também vai estar ali presente no aspecto eterno. Então, só para dizer, a mônada é um conceito extremamente abstrato e complexo, porque ela é realmente um reflexo. Ela reflete a si mesma, e ao refletir a si mesma, uma única mônada reflete o universo inteiro, tá? Então, só para concluir, o reflexo da vida é o reflexo de um conjunto infinito de mônadas. Quando a gente tem a mônada como um reflexo absoluto da instantaneidade do tempo, do espaço e da consciência de cada individualidade. Então, a mônada seria isso, um reflexo de cada individualidade. Dentro de cada individualidade, você tem uma unicidade, ou seja, um composto único que veio do simples, foi para o composto e vai se desmembrando em vários compostos. É o que a gente chama de um composto ou um conjunto infinito de mônadas, que nada mais são do que reflexos que refletem cada índice de extraordinariedade do tempo da vida, do espaço da vida e da consciência da vida. E para finalizar, para Leibniz, uma só mônada, ela reflete totalmente a consciência universal do universo. Então veja até onde vai a substância individual, que é a mônada, como um espelho, como um espéculo, como um reflexo. Muito obrigado, e esta foi a live 32 da série 1, o reflexo da vida. Até mais e tchau.